Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Beatriz Ribas e atualmente sou professora substituta do Departamento de Ciência Política da UFP. Hoje a gente vai falar um pouco sobre federalismo e pandemia. Por que estamos presenciando tantos conflitos e tantas tensões políticas entre as três esferas executivas do país, entre o governo federal, os estados e os municípios? Uma parte desses problemas, dessas tensões, pode ser explicada pelo próprio arranjo organizacional do Estado Nacional Brasileiro. Nós somos uma federação e se entende por federalismo, um sistema de organização do Estado caracterizado por uma dupla autonomia do poder político e uma dupla autonomia territorial do poder político, que é distribuída em duas esferas, uma esfera central, representada e caracterizada pelo governo federal, e uma esfera descentralizada, que é representada pelos estados e pelos municípios. Então, é constituída pelos governos membros, pelas subunidades nacionais, podem ser chamadas assim também. E o que acontece? De um lado, a União ela governa sobre todo o território nacional e os seus cidadãos, e de outro, os estados e os municípios, eles governam sobre uma parte delimitada do território nacional e sobre o seu povo. Então, todos esses três entes, governo federal, os estados e os municípios, eles atuam politicamente a partir de um sistema de divisão de competências. E esse sistema de divisão de competências é estabelecido pela Constituição Federal do país, pela Constituição Federal de 88. A partir do artigo 21, vocês podem consultar depois, eu não vou mencionar aqui porque são muitas, vocês podem consultar as competências da União. Mas de maneira ampla, a União ela tem competências sobre matérias mais gerais, de interesses gerais do país, enquanto os estados e os municípios eles têm competências por matérias de interesses mais regionais, interesses locais. Compete aos estados e os municípios, eles também têm alguns direitos, eles têm direito à auto-organização, à normatização própria, eles têm direito ao autogoverno, à administração, incluindo a autonomia financeira e a autonomia tributária, não na mesma proporção que a União, e a gente vai falar um pouco sobre isso depois. Então o Brasil ele acaba adotando um sistema vertical de distribuição de competências. Entendida esta parte, vamos para a pandemia. O que a pandemia trouxe para o Brasil? Dois grandes problemas a serem vencidos. Um problema de saúde pública e um problema de ordem econômica por conta das próprias medidas adotadas. Então, de um lado, a gente tem um problema que requer medidas urgentes e custosas de toda a preparação e ampliação do Sistema Único de Saúde, de construção de hospitais de campanha, de aquisição de leitos, de recursos, enfim, são todas medidas muito custosas. E de outra, a gente tem um problema econômico, que resultou por conta das medidas de combate ao Covid, sobretudo as medidas de isolamento social, com fechamento do comércio, restrição das atividades comerciais. E os três entes acabam tendo impactos negativos, inclusive em suas receitas públicas, por conta da pandemia e das medidas. E o que acontece? Nós temos, enquanto os estados e os municípios, eles exigem da União apoio e mais recursos para o combate ao coronavírus, o que eles alegam? Alegam que, diferentemente da União, eles têm uma capacidade de tributação menor, eles têm uma capacidade de endividamento também menor, além das próprias disparidades regionais entre os estados e os municípios. Afinal, estados e municípios mais ricos arrecadam mais, têm mais recursos para lidar com os problemas. Contrariamente, estados e municípios que arrecadam menos, mais pobres, têm mais problemas ainda para lidar com a pandemia. Então, eles acabam fazendo essas exigências e cobrando esse apoio, sobretudo em termos financeiros, da União. E o que acontece? Não apenas isso, há diversos entraves de decretos presidenciais e decretos estaduais e municipais. Acho que vocês estão vendo isso muito claramente. Um exemplo recente para vocês foi a decisão do STF do dia 15 de abril, por conta de uma ação direta de inconstitucionalidade, de autoria do PDT, e que questionava alguns pontos da medida provisória número 926,
de fevereiro de 2000, né, desse ano, adotada pelo presidente da República. E o que o STF decidiu, né, que foi unânime, inclusive, que a presidência da República, ela tem o direito de tomar essas decisões, de legislar sobre essas questões, né, de medidas, de combate ao Covid e tudo mais, porém, também deveria ser garantida a autonomia dos estados e os municípios com relação às decisões de caráter normativos e de caráter administrativos. Sendo assim, a autonomia tanto do executivo, quanto a autonomia tanto do governo central, quanto dos estados e dos municípios. E por divergências em vários pontos, as tensões elas acabam se tornando maiores e mais constantes. Afinal, tem discordâncias sobre o protocolo de tratamento do Covid, sobre qual modelo de isolamento social que deve ser adotado, enquanto o governo federal defende isolamento vertical apenas daquelas pessoas que se encontram, né, que são do grupo de risco. Os estados e os municípios, sobretudo de oposição, eles defendem o modelo de isolamento social tal como está, né, que é um modelo horizontal. Há discordância sobre o fechamento e abertura, né, do comércio. Há discordância sobre o entendimento do que tipifica uma atividade essencial, né? O governo federal já tentou ampliar o conceito de serviços essenciais, enquanto os governos subnacionais, eles acabam agindo, indo de encontro às decisões, às determinações do presidente. Então, enfim, a sociedade acaba se vendo diante de vários entraves, de um emaranhado de divergências políticas que impactam diretamente a vida das pessoas. E é basicamente sobre isso que a gente, né, veio falar aqui nesse vídeo, para entender o porquê, né, pelo menos uma parte, que isso não explica tudo dos problemas que estão acontecendo, né, também há uma politização da pandemia, mas é basicamente isso. Eu espero que o vídeo tenha sido minimamente esclarecedor para vocês, né? Fico aqui também com um sentimento de esperança de que essa situação passe o quanto antes e logo a gente, né, se encontre aí na sala de aula e que a gente passe por isso com o mínimo de dano possível à sociedade. Então, um grande abraço a todos vocês.